4,9 bilhões. É o montante que o Congresso Nacional previu para o fundão eleitoral das eleições municipais do ano que vem. É o dobro do que foi liberado nas últimas eleições municipais de 2020. Os recursos do PAC também caíram da previsão inicial. A grande vitrine eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva ficou com um montante muito parecido com o das emendas parlamentares. O Congresso Nacional deu seu recado. Prefere priorizar as emendas do que as obras públicas previstas pelo governo federal. Ao todo, então, 53 bilhões destinados a essas emendas. E a repórter Gabriela Prado está no Congresso Nacional e pode dar detalhes a respeito desses números. Uma derrota para o programa de aceleração ao crescimento, né, Gabi? Exatamente, uma derrota para o Orçamento Geral de Investimentos do governo, Uribe. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, como a gente estava conversando agora há pouco no bastidores com o líder do governo, Randolfo Rodrigues, o PAC e o valor das emendas, eles ficaram muito semelhantes nesse orçamento. O PAC vai ficar com cerca de 54 bilhões, as emendas entre 52 e 53 bilhões de reais. E eu lembro que o governo tentou negociar com os parlamentares para que eles destinassem as emendas para o programa de aceleração do crescimento, porque aí eles conseguiam entregar lá na base, junto com o governo federal, e já tinha ali um valor para o governo também aplicar no programa. Mas os parlamentares não aceitaram essa negociação, muito porque eles querem ouvir a base mesmo, né? Então o prefeito dita ali o que ele quer para os eleitores dele ali no curral eleitoral, e aí o parlamentar quer destinar para essa obra, não está muito interessado em agir muito com o governo nesse caso, por isso não teve acordo. E aí o primeiro relatório que veio da Lei Orçamentária Anual assustou o governo, porque o corte no PAC era de 17 bilhões de reais. O governo negociou e aí conseguiu fazer um corte entre 6 e 7 bilhões de reais do programa de aceleração do crescimento, principal vitrine de Lula. Lula já deixou claro que quer viajar a partir do começo do ano que vem para fazer entregas, e muitas entregas são exatamente do PAC. Então o governo perdeu sim um pouco desse orçamento para o PAC, cerca de 6, 7 bilhões, mas considera até que conseguiu diminuir o prejuízo, porque podia ser maior esse corte nesse programa. O que perdeu também, Minha Casa Minha Vida. A gente viu neste ano Lula viajando para inaugurar obras do Minha Casa Minha Vida, para inaugurar casas. Ele lançou um programa para finalizar obras e programas do Minha Casa Minha Vida que tinham começado, mas tinham sido paralisados. Então Lula fez essa movimentação esse ano muito com Minha Casa Minha Vida. O financiamento reduziu também, caiu de 13 bilhões para 8,9 bilhões de reais, então também houve essa perda dentro desse programa. Agora, fundão eleitoral que o Uribe citou, foi algo que o governo tentou conversar, na verdade o Senado tentou conversar, mas acabou prevalecendo uma união do PT e do PL, principalmente na Câmara, para aprovar esse fundo bilionário. O governo tinha enviado 900 milhões de reais. E aí, quando chegou o relatório, eram 4,9 bilhões de reais, quase 5 bilhões. Esse valor é o mesmo valor utilizado no fundo eleitoral das eleições do ano passado, eleições presidenciais, que em muitos lugares tem 2 turnos, que exigem mais viagens, são eleições que o governador tem que percorrer o estado inteiro, o candidato a presidente o país inteiro, então tem um valor mais alto. Mas se a gente olhar para 2020... as eleições municipais, o valor foi de 2 bilhões, que ele era um ano de pandemia, um ano atípico, mas ainda assim uma eleição municipal, na maioria dos municípios, sequer tem segundo turno. O prefeito não faz muitas viagens, porque ele tem que ficar ali dentro do município, mas os parlamentares definiram 4,9 bilhões de reais, o mesmo valor utilizado nas eleições presidenciais. Essa foi a parte da discussão aqui na sessão do Congresso que mais tomou tempo. O Novo chegou a apresentar um destaque pedindo um retorno por valor de 900 milhões de reais, mas o PT defendeu que ficasse 4,9, o PL defendeu, bancadas numerosas na Câmara, MDB, União Brasil também. Tinha algumas divergências dentro dos partidos, sim, mas as lideranças que liberaram
a votação se posicionaram a favor de manter, desses partidos que eu citei, de manter esse fundo eleitoral de 4,9 bilhões de reais. A gente sabe que quando fala de PT e PL, inclusive tem uma disputa. O PT foi muito mal nas eleições de 2020, quer um resultado melhor, por isso precisa também do fundo eleitoral. Já o PL tem essa meta de fazer mais de 1.000 prefeitos pelo país, utilizando o Jair Bolsonaro, ex-presidente, como cabo eleitoral, também vai precisar de recursos desse fundão. Por isso, nessa hora, ninguém brigou, não. Defender aí um fundo eleitoral bilionário, igualando com as eleições presidenciais para o ano que vem. Quero finalizar falando do salário mínimo. A primeira projeção do governo é que ele ficasse em R$ 1.421. Eles consideram a inflação, mais um índice feito pelo IBGE, o INPC, só que a inflação ficou menor do que o governo projetou e aí também o salário mínimo teve uma queda de para R$ 1.412. Essa sobra do valor do salário mínimo permitiu algumas recomposições aí dentro do orçamento. Então a gente encerra o ano, Uribe, com essa votação que dá um alívio para a base governista que não tem um problema de enfrentar qualquer tipo de contingenciamento, já tem a previsão orçamentária para o ano seguinte, mas um orçamento que precisou, como todos os outros projetos desse ano, ser muito negociado. E o governo teve sim que ceder em pontos importantes, apesar de considerar que o prejuízo ainda ficou pequeno. E a gente chega ao final do ano com o indicado ao Prêmio Nobel da Paz, que é o fundão eleitoral que conseguiu unir de PL a PT, algo inacreditável nesse país. Obrigado, Gabi. Eu vou chamar